Fala pessoal, eu sou Pedro Cartelli e no vídeo de hoje eu vou responder as questões mais fáceis do Enem 2010. Eu já gravei um vídeo semelhante a esse, o do Enem 2009, então se você não assistiu, dá uma olhada lá depois. Então vamos começar aqui. Eu peguei a questão 136, ela diz o seguinte: um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Então, vamos colocar aqui em cima para ficar mais claro. Ele pegou uma lousa, né, em 4 partes, que tem 4 partes no caso, e utilizou 75%. Como é que eu sei que foi 75%? Se eu sei que 100 dividido por 4 quadrados que tem aí no caso, equivale a 25, e ele utilizou 3 desses 4 quadrados, né? Só é a gente pegar e multiplicar 25 por 3, né? Porque cada quadrado aqui vale 25. Então, se eu utilizei 3 partes de 4, eu tenho 75%. Continuando. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, dessa vez, utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para a segunda situação é: então eu sei já de cara que a alternativa A e a B estão erradas. Por quê? Porque elas continuam sendo divididas por 4. E se ela é dividida por 4, cada parte vale 25%. E não é nem a A, porque equivale a 25%, nem a B, que dá um total de 50%, né, de uso do quadro. E a questão está pedindo o quadro que deu 40% de uso. Se a gente olhar a alternativa C, a gente percebe, né, que ela está dividida em 5 partes. Então, deixa eu colocar aqui 5 partes. E se eu dividir 100 por 5, né, cada parte equivale a 20. Porque 100 dividido por 5 é 20. E se eu utilizei 2 partes, só eu multiplicar 20 por 2, né? Multiplicando 20 por 2, eu tenho 40%. E é exatamente o que a questão pede, né? Então, a alternativa C. A próxima questão é a 141 e ela diz o seguinte: os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Supondo-se que, no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam um telefone móvel celular? Então, deixa eu colocar aqui. Possuem celular no Sudeste. Então, a gente vai ter que ver no gráfico os dados do Sudeste, né? Da região Sudeste. Os estudantes que possuem celular equivale a 56%, né? Tá dando em porcentagem ali. E os que não possuem celular equivale a 44%, né? Equivale a 44%. O enunciado diz que 14.900 estudantes foram entrevistados, então esse é o total. Só que ele quer saber quantos deles possuíam telefone. Então a gente vai fazer uma regra de 3 básica, né? Que 14.900 está para 100%. Então 56%, que são as pessoas que possuem celular, né? Os estudantes, que é o que está querendo saber, é a pergunta, está para X. E aí, fazendo a regra de 3, a gente multiplica 14.900 por 56 e vai dar um valor de 834.400, né? Dividido por 100, porque o X passa para o outro lado. A gente corta os zeros de cima e de baixo. Então, a quantidade de estudantes do Sudeste que possuem celular equivale a 8.344. Certo? Alternativa D de dado. A próxima questão é a 176 e ela diz o seguinte: a disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar o que o enunciado me diz, né? Aqui esse texto.
Se eu sei que Marte equivale a 3 Mercúrios, né, ele diz, né, que Marte é o segundo menor e dentro dele cabem 3 Mercúrios. Em seguida ele fala que Terra é o único com vida e dentro dela cabem 7 Martes. Então em Terra é igual a 7 Martes, né? Vamos colocar aqui. Depois ele diz que Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Então Netuno é a mesma coisa. Um Netuno é a mesma coisa que 58 terras. Depois ele diz que Júpiter é o maior dos planetas e dentro dele cabem 23 Netunos. Então um Júpiter é igual a 23 Netunos. A pergunta diz: quantas terras cabem dentro de Júpiter? Então o que eu preciso fazer? Novamente, eu tenho que fazer uma regra de 3. Se eu sei que um Netuno é igual a 58 terras e eu sei que Júpiter é a mesma coisa que 23 Netuno, então eu posso colocar aqui 23 Netuno aqui embaixo, né? Sendo a mesma coisa que um Júpiter. Está para X, né? Que é a quantidade de terras que eu quero encontrar. Fazendo a regra de 3, eu multiplico 58 por 23 e eu vou achar um número equivalente a 1334. Alternativa B de bola. A próxima questão é a 180 e ela diz assim: para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com 1 ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no período de 2005 a 2009. Então a gente tem um gráfico aqui, né, com essa produção de 2005, aí em seguida 2006 até 2009. De acordo com o gráfico, o biênio, né, os 2 anos consecutivos que apresentou maior produção acumulada foi. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o gráfico e ver qual foi o que teve o maior acúmulo. No caso aí a gente percebe que foi o de 2008 até 2009, né? Alternativa E, porque o de 2008 ele acumulou 107 milhões, né? E em 2009 teve um acúmulo de 113. A gente percebe que a questão não é difícil, é só você analisar o gráfico, interpretar e encontrar a resposta. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda mensagem lá no Instagram. E esse foi o vídeo. Até a próxima.